Olá, caro aluno do Beabá Exatas, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda hoje a mais uma aula do nosso curso de cálculo. Hoje a gente vai estar abordando uma das técnicas mais importantes que tem quando a gente estuda a parte da derivada, que são funções onde a gente precisa aplicar uma regra que se chama regra da cadeia. Então, até agora você estudou funções em que as derivadas elas eram imediatas. Agora, as funções que a gente vai ver hoje são funções onde você não pode aplicar as derivadas imediatas que você aprendeu no início do curso de derivada. Tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Nosso canal aí ele está crescendo e graças à sua ajuda, esse canal aí ele tem me dado muita alegria nesse contexto, porque ele está ajudando várias pessoas, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Regra da cadeia. Olha lá, como se calcula a derivada dessa função aí? Sabe fazer? Usando as derivadas que você já aprendeu. Consegue fazer? Bem, as fórmulas de derivação que você aprendeu até o momento não te permite calcular essa derivada. Mas você pode pensar, Robson, aqui ele está dizendo que eu tenho a função x ao cubo mais 4 elevada ao número 15. Então, significa que essa função x ao cubo mais 4 ela vai ser multiplicada 15 vezes. Aí eu te pergunto, você vai querer fazer a multiplicação 15 vezes a distributiva até gerar um polinômio bonitinho? Você vai fazer isso? Eu acho que não, né? A gente pode até fazer se de repente o expoente aqui ele é 2, porque aí eu vou ter dois termos aqui, né? Então eu vou ter o produto notável, vou multiplicar, beleza, bonitinho, dá para ser resolvido. Agora, quando esse expoente é muito alto, não é legal, né? Dá trabalho. Então, a função dada aqui, ela se chama função composta. E então, a gente vai reescrevê-la. Veja só. Se eu chamo essa função aqui de dentro, x ao cubo mais 4, se eu chamo ela de u, que é a letra que geralmente é utilizada nos livros. Se eu chamo ela de u, olha só como é que vai ficar agora a minha função y. Vai ser uma função de u e eu vou ter u elevado a 15. Opa, olha só essa cara aqui. Me parece as derivadas que a gente estuda lá no início, na derivada da potência, né? Isso aí dá para derivar. Aí é legal. Só que essa função u depende de outra. Opa, tá aqui, ó. Essa função u, ela depende de uma outra função que é x ao cubo mais 4. Como é que a gente faz essas derivadas, né? Como é que se calcula essas derivadas? Então, aqui a minha função y, ela é uma função f de g de x, né? Uma função que depende da outra. E a simbologia de função composta a gente escreve dessa maneira aqui, né? Alguns livros eles colocam lá, né? Bem por extenso, f bola g. Mas o mais correto é, pelo menos para mim, né? F composta com G. Então, tem vários autores que escrevem de várias formas. Bom, mas o importante é que você identifique que isso daqui simboliza para mim uma função composta. Tá bom? Bem, como encontrar a derivada de uma função composta? Vamos lá. Ó. O que você tem que fazer? Basta calcularmos as derivadas de quem? De f e g separadamente. Peraí, f e g, ó. Vou calcular a derivada dessa função f aqui e depois dessa função g aqui, que eu chamei de u, tá? Separadamente. E aí, vamos depois multiplicar estes resultados. Esse fato é uma das mais importantes regras de derivação e ela se chama regra da cadeia. Então, você vai mudar o nome de alguém, chamar de f, vai calcular essa derivada, depois vai pegar essa escolha que você fez, vai calcular essa outra derivada separadamente e depois vai multiplicar os dois resultados. Só isso. Vamos olhar aqui como é que a gente vai fazer.
Usando a notação de Leibniz, o que a gente vai ter aqui? Ó? Que dy dx, né? Porque qual é a minha variável original que eu vou ter aqui? Não é a variável x, né? A minha variável independente. Então, isso daqui vai ser igual a dy du, né? Que seria a derivada da minha primeira parte, vezes du dx, que é a derivada da minha segunda parte. Então, vamos praticar aqui, ó. Qual é a primeira derivada da função abaixo? Lembre que o meu objetivo aqui é ser bem mais prático para ti, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa função aqui de dentro, né? Vou identificar quem é o u de x e quem é o y de u. Então, ó, o u de x vai ser essa função que está dentro do parênteses. X ao cubo mais 4. Beleza? Então, se eu apago esse x ao cubo mais 4 e escrevo a letra u aqui dentro, porque eu fiz a substituição, então o meu y vai depender de u. Então, y de u é igual a u elevado a 15. Viu como é que fica? Então, olha só. Se tu olhas para essa função aqui, ó, isso te relembra derivadas lá do início. Se tu olhas para essa daqui, também, derivada da potência. Ah, então vamos calcular essas derivadas de forma separada. Ó. Derivada aqui, ó, de y em relação a u, desce o expoente, que é 15, e subtrai de 1. Está aqui, ó, 15 vezes u elevado a 14. Pronto? Agora eu vou derivar essa outra, du dx. Desce o 3 e subtrai de 1. Vou ter 3x ao quadrado, mais a derivada de uma constante, 0. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar os dois resultados. Vou substituir na forma da gente escrever a derivada da regra da cadeia. Então, eu vou ter aqui, ó, quanto é a derivada aqui de y em relação a u? Está aqui, ó, 15u ao quadrado, a quarta, vezes du dx, 3x ao quadrado. Pronto. Agora, eu vou organizar, né? 15 vezes 3, eu vou ter quanto? 45x a 4, 45x ao quadrado vezes u elevado a 14. Terminou o exercício aí? Não. Qual é a variável original lá do meu problema? A variável independente, não é x? Mas quem é u? Ah, u é x ao cubo mais 4. Pronto, tira o u e coloca o x ao cubo mais 4. Acabou. Só isso que você tem que fazer. Tá bom? Bem, vamos aqui para o exemplo 2. Qual é a primeira derivada da função abaixo? Você olha, não dá para aplicar a derivada lá do início, a derivada da potência, né? Então, a gente vai aqui identificar quem vai ser o u e quem vai ser o y de u. Então, a gente vai usar a regra da cadeia. Então, eu vou pegar o termo dentro da raiz quadrada, eu vou chamar de u, x ao cubo mais 4. Então, o que vai sobrar para mim agora? O meu y de u vai ser raiz quadrada de u. Bem, para facilitar as contas, eu vou transformar isso aqui nessa potência, u elevado a 1 sobre 2. Pronto, tá aí, ó. Separei as duas. O que eu vou fazer agora? Vou calcular a derivada de cada uma separadamente. Então, olha lá, ó. Quanto é a derivada de dy du? Eu vou ter, ó, desce o expoente, tá aqui, e subtrai de 1. Então, eu vou ter meio menos 1 é menos meio. Aqui eu vou só reorganizar, propriedade de potenciação. Então, isso aqui tem um expoente negativo, passa lá para baixo com um expoente positivo, e eu vou reescrever u elevado a meio na forma de raiz. Então, eu vou ter 1 dividido por 2 vezes a raiz de u. Calculei a derivada de y du. Agora, falta a derivada de quem? A derivada de u em relação a x. Então, olha lá como é que vai ficar. Derivada de x ao cubo, 3x quadrado. Derivada de 4 é 0, que é uma constante. Pronto! Agora, eu vou pegar esses dois resultados e eu vou aplicar na equação da derivada da regra da cadeia. Então, eu vou ter aqui, quanto é essa derivada, essa primeira parcela aqui, ó? É 1 sobre 2 raiz de u, vezes quanto vale du dx? 3x quadrado. Pronto! Agora, eu vou organizar, né? Então, 3x quadrado vezes 1 é 3x quadrado, 2 vezes raiz de u no denominador, mas quem é u? Ah, u é x ao cubo mais 4 que eu escolhi lá em cima. Pronto, terminou. É assim que a gente aplica a regra da cadeia para este exercício. Vamos fazer outro exercício agora. Qual é a primeira derivada da função abaixo? Olha só aqui, ó, eu tenho 1 sobre, aí dentro do parênteses,
4x ao cubo menos 3, e esse termo, vou ter um expoente 3 aqui, ó. Bem, de cara, isso me faz pensar que eu posso aplicar a derivada do quociente, né? Porque eu tenho uma fração. Quando eu tenho aqui, ó, um numerador, ele é um número, né? Nesse caso, número 1, eu te aconselho a reescrever esta fração desse jeito aqui, ó. E aí, esse termo que está aqui embaixo com expoente positivo, ele vai lá para cima com expoente negativo. Pronto. E aí, eu vou aplicar a regra da cadeia desta forma aí. Por que eu não posso aplicar a derivada aqui da potência direto? Por causa desse expoente aqui, ó. Então, eu tenho uma função composta. Então, vamos aplicar aqui, ó. Vamos identificar quem é o u e quem é o y de u. Como vai ficar? Então, esse termo dentro do parênteses vai ser o u. Então, é 4x ao cubo menos 3. E aí, eu vou olhar para aquele y de x, eu vou apagar o 4x ao cubo menos 3 e eu vou colocar a letra u, que foi a mudança que foi feita. E aí, a gente vai ficar como u elevado a menos 3. Pronto! O que você vai fazer agora? Você vai calcular a derivada de cada uma dessas parcelas separadamente. Então, a gente vai ter assim, ó, quanto é dy du? Posso aplicar aqui direto a derivada da potência? Agora você pode. Então, a gente faz como? Desce o expoente, que é menos 3, e subtrai de 1, né? Menos 3 menos 1, né? Vai ser quanto? Menos 4. Então, eu tenho menos 3 vezes u elevado a menos 4. E agora eu vou derivar outra, que é u de x. Quanto é que é a derivada de u de x? Posso derivar aqui? Posso. Então, desce o 3 e subtrai de 1. Só que eu vou ter 4 vezes 3, 12. 3 menos 1, 2. Então, eu tenho 12x ao quadrado. Derivada de menos 3 é zero, porque é uma constante. Tá aí, ó. Já tenho a derivada das duas parcelas. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esses dois resultados e vou substituir a fórmula da derivada da regra da cadeia, usando a regra da cadeia, né? Bem, quanto é dy du? Dy du é menos 3u elevado a menos 4. Aqui, ó, só fiz reescrever. Não vou fazer direto, passo a passo. Quanto vale du dx? Du dx é 12x ao quadrado. Agora eu vou organizar, né? Então, veja, menos 3 vezes 12 é menos 36. U elevado a menos 4 está no numerador com expoente negativo. Eu vou mandar ele lá para baixo com expoente positivo. Regra de potenciação, tá? A gente tem uma playlist aqui que trata sobre toda essa parte de potenciação. Se não assistiu ainda, veja na playlist aqui do nosso canal de matemática básica, ok? Bem, mas quem é U? Ah, o U é aquela escolha que eu fiz lá em cima, ó. 4x ao cubo menos 3. Pronto, companheiro ou companheira. A gente vai colocar no lugar do U o 4x ao cubo menos 3. Bem, aqui tem o expoente 4, né? Como o meu U ele tem mais de um elemento, então eu sou obrigado a colocar dentro do parênteses e a potência 4 lá fora. Resolvido, é fácil, fácil, fácil. Vamos aqui para o quarto exemplo. Qual é a derivada da função abaixo? Nossa, e agora? Como é que eu calculo essa derivada, né? Bem, o Robson ele acabou de me ensinar que eu tenho que pegar a função dentro do parênteses e chamar de uma outra letra. E aí a gente vai simplificar. Realmente, é assim mesmo. Então, olha só. Vou identificar quem é o u de x e quem vai ser o y de u. Dá uma pausa aqui, ó. Tá vendo que todas essas derivadas aqui da nossa aula de hoje, eu estou seguindo o mesmo procedimento? Tá vendo os mesmos passos que eu estou seguindo? A mesma coisa? Olha, tá vendo como é legal fazer passo a passo? Vamos identificar quem é o u de x e quem vai ser o y de u, ó. O u de x eu vou pegar o termo dentro do parênteses, tá aqui. E quem vai ficar como y de u, eu peguei esse termo dentro do parênteses e chamei de u. Qual é a potência? É 3, então vai ficar u ao cubo. Pronto. Próximo passo, o que eu vou fazer? Calcular a derivada de cada uma separadamente. Então, vamos calcular a derivada aqui de du dx. Ah, olha só a derivada de du dx. Posso aplicar as técnicas que
nesse caso, você perguntando, né? Posso aplicar as técnicas que eu aprendi no início do curso de derivada? Sim, porque aqui eu posso aplicar a derivada do quociente. Veja que essa fração agora não tem nenhum expoente aqui fora como tinha antes, né? Então, agora eu posso aplicar a derivada do quociente. Então, veja lá, ó. Como é que é a derivada do quociente? Derivada do numerador vezes o denominador, sem ser derivada, menos, repete o numerador, vezes a derivada do denominador. Tudo isso dividido pelo quadrado do denominador. Ok? Ou a gente geralmente fala assim, eu tenho f dividido por g. E aí a gente chama que o numerador é a minha primeira função e o denominador é a minha segunda função. Então, geralmente eu falo assim para os meus alunos, derivada da primeira vezes a segunda, menos repete a primeira vezes a derivada da segunda, e tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. Primeira função é o numerador e segunda função é o denominador. Aí você vê o que é mais fácil, mais simples para ti. Tá? Vamos olhar aqui, ó. Quanto é a derivada de x elevado a 5? Desce o 5 e subtrai de 1. Então, é 5x a quarta. Então, derivada da primeira, está aqui, vezes a segunda, que é o denominador. Então, está aqui, ó, x² mais 7. Pronto. Menos, repete a primeira. Quem é a primeira? É o numerador. Então, está aqui, ó, x à quinta menos 3. Vezes a derivada da segunda. Quem é a segunda? É o denominador. Derivada de x ao quadrado mais 7 é quanto? 2x. Pronto. Dividido pelo quadrado da segunda. Está aqui, ó, quadrado da segunda, que é o meu denominador. Pronto. Agora eu vou organizar. Então, eu vou ter aqui, ó, distributiva. 5x à quarta vezes x² é 5x à sexta. 5x à quarta vezes 7 vai dar mais 35x à quarta. Aqui eu vou ter 2x vezes x à quinta, vai dar 2x à sexta, mas tem um menos lá fora. Menos 2x à sexta. 2x vezes 3 vai dar 6x, mas tem um menos aqui, então eu vou ter menos 6x. Mas tem um menos lá fora, mais 6x. Então, organizando aqui os termos semelhantes, eu chego nesse resultado para essa derivada aqui, ok? Então, até aí é o curso inicial que você fez aí sobre derivada. Bom, tem uns vídeos aqui também no nosso canal de derivada do quociente. E depois eu vou derivar y em relação ao... isso aqui é mais fácil, derivada da potência, né? Desce o expoente e subtrai 1, então eu vou ter 3u ao quadrado. Qual é a próxima etapa agora? Eu vou multiplicar esses dois resultados. Então tá aí, olha só. Quanto é dy du? 3u ao quadrado. Tá aqui, ó. Vezes, quanto vale a outra derivada? Tá aqui, ó. Pronto. E agora eu vou organizar, né? Claro. Quanto vale o u? O u é a função que eu escolhi lá no início, ó. X à quinta menos 3 dividido por x ao quadrado menos 7. Como aqui o u tem uma potência 2, então eu vou colocar esse termo dentro do parênteses. Ok? Então, essa é a nossa resposta para esse determinado exercício aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula introdutória com estes exercícios sobre regra da cadeia. Vejam que toda vez que a gente for aplicar a regra da cadeia, eu sempre vou utilizar esta maneira de interpretação. Ok? Vou escolher o u, depois eu reescrevo minha função original, y em função de u, calculo a derivada das duas separadamente, depois é só substituir ali na equação da regra da cadeia. Multiplica, e quem é o u? O u é aquela função que você fez a escolha lá no início, porque a tua resposta tem que estar em função da variável independente do exercício, que é x. Perfeito? Então, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe essa aula aí com os seus colegas que estão precisando. Um grande abraço aí do professor Robson e até a próxima aula. Até mais.